Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ashuna Gamer. Muito prazer, eu sou Ashuna. Se você está vendo esse vídeo agora, eu vou mostrar a minha estratégia na montagem do deck Tenei para duelar nos duelos ranqueados. Então se liga, já testei bastante esse deck, estou testando ainda. Já cheguei a lendário, a classificação lendário 5, quase virei rei dos jogos, mas ainda não consegui com esse deck aqui. Agora eu estou fazendo uma alteraçãozinha, eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo, a carta que eu mais gosto, o Espírito Tenei Ashuna. Essa carta aqui, eu uso ela com 3, né? Eu uso 3 cartas dela no meu deck porque ela é uma carta muito especial. Ela ajuda a gente a invocar outros monstros. Então eu vou ler aqui junto com vocês. Se você não controlar monstro de efeito, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Se você controlar um monstro que não seja de efeito com a face para cima, você pode banir esse card da sua mão ou do cemitério. Invoque por invocação especial um monstro Tenei do seu deck, exceto o Espírito Tenei Ashuna. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto desse turno, exceto monstros ruins. Você só pode usar cada efeito do Espírito Tenei Ashuna uma vez por turno. Eu uso 3 cartas dessa no meu deck. Se você pegar aqui no deck, você vai ver que o normal são as pessoas usarem aí de 8 a 10 monstros no deck. Esse deck aqui me possibilita utilizar um pouco mais. Ah, agora eu entendi! Tá? Isso deixa o meu deck um pouco mais dinâmico, porque os monstros, eles têm cada um uma função muito bacana que me ajuda a desenvolver a estratégia. Tá? O Ashuna é a principal carta, a carta que eu mais gosto. Eu tenho 3 dela. Logo depois tem o Vishuda. Esse Vishuda também é muito bom porque ele ajuda a gente a desmantelar a estratégia do adversário. Vou ler aqui com vocês. Se você não controlar nenhum monstro de efeito, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Se você controlar um monstro que não seja de efeito com a face para cima, você pode banir este card da sua mão do cemitério e depois escolher um card que o seu oponente controla, devolva-o para a mão. Você só pode usar essa carta, esse efeito de o Espírito Tenei Vishuda uma vez por turno. Então você só pode usar ele uma vez por turno, mas você consegue banido esse card da sua mão ou do seu cemitério, você pode devolver uma carta do adversário para a mão dele. É uma carta muito importante aqui também na nossa estratégia. Agora essa carta aqui é uma carta que eu estou experimentando agora, é uma carta nova no meu deck. Maneirinha ela, olha só. Legal! Bem louco! Princesa Inumana. A Princesa Inumana tem um efeito que me ajuda bastante. Ela tem alguns efeitos, mas eu só uso um nesse deck, tá? O nome desse card se torna Servo Caveira enquanto ele estiver no cemitério. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode enviar um Príncipe Inumano do seu deck para o cemitério. Durante o turno de qualquer duelista, você pode enviar este card da sua mão ou do campo para o cemitério. Até o final desse turno, todos os monstros atualmente no campo perdem ataque e defesa igual ao seu próprio nível ou classe, multiplicado por 300. E é esse efeito que eu utilizo na minha estratégia, tá? Às vezes você tá sem monstro, ou às vezes você tá com monstro com nível baixo, lutando contra sei lá, um dragão branco de olhos azuis com 3.000 de ataque, não sei quantos níveis acima, e aí você vai perder. Ih, rapaz. Só que essa carta aqui, ela reduz vezes 300 por nível. Então reduz o ataque vezes 300 por nível. Isso pode te salvar em algumas situações e é isso que eu faço. Beleza? A próxima carta aqui é o Adara. Espírito Tenei Adara. Se você não controlar nenhum monstro de efeito, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Todos os Espírito Tenei você pode invocar por invocação especial da sua mão. Então é muito bom que você pode baixar várias cartas no mesmo turno com esse deck, tá bom? Se você controlar um monstro que não seja de efeito, com a face para cima, você pode banir esse card da sua mão ou do cemitério e depois escolha um dos seus monstros e um banido, exceto esse card. Adicione na sua mão e adicione a sua mão. Você só pode usar usar cada efeito do Espírito Tenei Adara uma vez por turno. Basicamente, a maioria, todos esses cards
Tenei, né? Você só consegue utilizar os efeitos dele uma vez por turno, mas eles são muito complementares. Tá? E o espírito Tenei Adara, ele é um regulador, então ele te ajuda a invocar, por invocação 5, o Draco e o Bashir, duas cartas que eu já falo. Seguindo aqui eu tenho o Mapurá. Se você não controlar nenhum monstro de efeito, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Quando seu oponente ativar um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais monstros que não sejam de efeito com a face para cima, você pode controlar o efeito com a face para cima que você controla, efeito rápido. Você pode banir esse card da sua mão ou do cemitério. Negue a ativação e, se isso acontecer, destrua esse card. Você só pode usar cada efeito do espírito Tenei Mapurá uma vez por turno. Beleza? Então significa que essa carta, para mim, já é uma carta boa de suporte, né? Substitui uma carta de armadilha, de negação de efeito, né? Porque quando tiver tanto com o monge dos Tenis e o enfurecido dos Tenis atacando, ou simplesmente baixado e alguém ativar uma carta armadilha, eu posso negar com essa carta aqui. Eu uso uma dela, tá? E também já te digo por quê. A próxima carta é o Stanã. Essa carta aqui, quando você é atacado ou quando por um efeito de um monstro, seu monstro é destruído, você pode banir essa carta do cemitério ou da tua mão, retorna o monstro, se ele não for de efeito, retorna o monstro para o campo e você pode escolher um monstro adversário para destruir. Então essa é quase uma vingança aqui, né? Você usa, o cara vai te atacar, você vai responder, tem uma contra... Ah, morre, diabo! Um contra-ataque muito bom aqui para destruir os monstros do adversário. Seguindo aqui o complemento, aqui só lembrando, né? Você tá vendo que eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 monstros no meu deck. E só 6 cartas mágicas. Né? Por quê? Essa carta aqui, o Mapurá, ela já me ajuda a defender os meus monstros que não são de efeito. E o Chataná também. Essas duas cartas aqui, esses dois monstros me ajudam a me defender, né? Defender os meus monstros sem efeito. E essa carta aqui é um complemento, a Perfeição Sem Falhas, é uma carta de campo, é uma magia de campo. Todos os monstros que não são de efeito do campo não são afetados por efeitos de monstro. Então ela complementa aqui o Mapurá, né? Então tenho duas cartas de defesa. Além disso, além de me defender de efeitos de monstros, o Mapurá também me ajuda numa parada que é fundamental. Uma vez por turno, se o seu oponente invocar um ou mais monstros de efeito por invocação especial, enquanto você controlar um monstro com a face para baixo, ou um monstro que não seja de efeito, exceto durante a etapa de dano, você pode comprar duas cartas. Então é uma carta muito boa porque você consegue acrescentar aí cartas da sua mão, mesmo fora do seu turno. Então complementa demais. Aham, sei. A próxima carta é o Receptáculo para o Ciclo do Dragão. Essa carta aqui é muito boa também porque você consegue aí levar cartas novas também para sua mão, mesmo isso ela no seu turno, né? No caso dessa carta aqui, você só consegue no seu turno. Mas aí você vai lá, envia um monstro do seu deck pro cemitério e depois, se você controlar um monstro que não seja de efeito, com a face para cima, você pode adicionar no seu deck, a sua mão, um monstro Tenei com um nome diferente do monstro enviado para o cemitério. Você só pode ativar um receptáculo para o Ciclo do Dragão por turno. Essa carta aqui não era limitada, agora ela está limitada a 2, mas até pouco tempo, talvez um mês atrás, ela era liberada, eu usava 3 dela, e agora ela está limitada a 2. Eu não estou suportando mais. Ela é muito boa, ajuda demais no desenvolvimento do seu deck também. Círculo do Dragão Celestial. Eu uso 3 Círculos do Dragão Celestial, não uso nenhuma carta armadilha, não sei se você está percebendo, mas eu não uso nenhuma carta armadilha por esse motivo aqui que eu falei para vocês. Eu tenho um bom suporte aí para os monstros serem feitos
E também tem os efeitos de carta que me ajudam demais a destruir a estratégia do adversário. O Círculo do Dragão Celestial, e com ele você consegue oferecer um tributo, um monstro ruim, e adicionar um monstro no seu deck à sua mão, ou se você ofereceu como tributo um monstro que não seja de efeito para ativar esse card, em vez disso, você pode invocá-lo por invocação especial, mas negue seus efeitos. Durante sua fase principal, se você controlar um monstro que não seja de efeito com a face para cima, você pode banir esse card do seu cemitério e adicione um card intermedio do seu deck à sua mão. E aí você só pode usar isso uma vez por turno. E aí o que acontece? Essa carta, o Círculo do Dragão Celestial, também serve para trazer para sua mão a perfeição sem falhas. Então você consegue, através dessa carta aqui, uma jogada combinada, trazer a perfeição sem falhas para a mão, né, e começar aí a estratégia para defender os seus monstros linkados sem efeito, beleza? Agora aqui para o deck adicional, vamos começar com o Draco Enfurecido dos Tenis. Esse monstro aqui, ele é bom demais, muitas pessoas utilizam ele até mesmo em outros decks, tá? Não só no deck Tenis. Ele é um regulador, ele precisa de um regulador mais um monstro não regulador. Quando seu oponente ativar um efeito de um monstro, ele tem um efeito rápido, que é, você pode banir esse monstro. Né? O monstro que foi ativado, ele é banido. O efeito não é negado, mas esse monstro, você pode banir ele. Né? E se esse card atacar e destruir um monstro de efeito em batalha e enviá-lo para o cemitério, esse card ganha um ataque igual ao ataque original do monstro destruído. E além disso, ele pode realizar um segundo ataque contra o monstro durante esta fase de batalha. Você só pode usar esse efeito do Draco uma vez. Ou seja, se esse cara batalhar contra, sei lá, um dragão de olhos azuis, em modo de defesa, tirar ele do campo, ele vai somar aos 3.000 pontos de ataque dele os 3.000 pontos de ataque do dragão. Então ele é muito fundamental dentro desse deck aqui. Esse card Draco tem que estar no seu deck se você for jogar com o Tenis. Outro card que você precisa ter também foi o card que eu demorei mais para adquirir, porque, galera, eu não compro carta. Né? Já comprei algumas cartas, mas não tem como ficar comprando carta, não tem como. Então eu vou adquirindo as cartas por gema. Então esse aqui foi o card que eu tive mais dificuldade de adquirir. Foi o que eu demorei mais para completar o deck, mas consegui. Tá aí, o Bashia, Brilho de Yang, ele precisa de um regulador, mais um monstro não regulador. Quando esse card for invocado por invocação síncro, você pode escolher cards do campo até um número de atributos originais diferentes entre os monstros ruins usados para a invocação síncro deste card. Embaralhe-os no deck. Uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla em um monstro de nível 4 ou menos do seu cemitério. Destrua esse card no campo e, se isso acontecer, invoque por invocação especial esse outro monstro do cemitério. O Bashia me salva várias vezes em vários duelos. Tanto o Bashia quanto o Vishuda, ele desmonta a estratégia do adversário, porque ele devolve monstros pro deck, né, cartas pro deck, como no caso do Bashia, e devolve para a mão no caso do Vishuda. Agora, para finalizar nosso deck adicional, ele tem a carta Xamã dos Tenis. Essa carta é bem bacana, porque você consegue, descartando um card, você invoca por invocação especial um card do seu cemitério, um card Tenis Win do seu cemitério. E aí, com essa invocação, você consegue acrescentar para invocar outros monstros, como o Draco e o Bashia. Então essa carta é bem importante dentro da estratégia. Passando dela, tem o Monge dos Tenis. O Monge é o primeiro carta Link, né? Então ela é utilizada aí para dar start em toda a estratégia. É uma carta que tem um nível de ataque baixo, porém ela ajuda muito para complementar aí a estratégia, para iniciar a estratégia. Muitas das vezes ela pode enfrentar monstros com ataques maiores, e aí com o suporte de outras cartas você consegue fazer bastante estrago aí no deck do adversário, beleza? E para finalizar, o Enfurecido dos Tenis. Essa carta é muito importante, ela tem 3.000 de ataque, então é uma carta
bem bruta, bem poderosa, e dá para utilizar ela bastante porque ela não tem efeito e todas as cartas do deck dão suporte para que ela desempenhe seu melhor papel. Se ligou? Então são cartas que você precisa ter no seu deck. Se você montar o deck Tenei, é importante tê-las porque todas elas complementam aí dentro da estratégia para você fazer um bom duelo. Gostou desse vídeo? Comenta, curte, compartilha, volte sempre, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto!